Oi, quinto ano, tudo bem? Vamos para mais uma aula de matemática? E hoje eu trouxe para vocês algo muito especial. Nosso tema de hoje é números e análise de tabelas. Então, pessoal, para iniciar nossa aula, eu vou já avisar vocês que nós vamos estar utilizando nessa aula o livro Currículo em Ação, livro do EMAI. Olha aqui a capa dele, Eu tenho certeza que você já teve contato com esse livro aí na sua escola. Então, eu escolhi a sequência didática 3 para conversar um pouquinho com vocês. Vamos lá? Qual é o objetivo dessa sequência, pessoal? Retomar as regras do sistema de numeração decimal para leitura, escrita e ordenação de números naturais. E também a resolução de problemas com dados apresentados de maneira organizada por meio de tabelas. Então, embora tenha muita coisa a ser falada, eu trouxe um resumo aqui que pode te ajudar na resolução dessa sequência 3 do livro do EMAI. Vamos juntos, então. Números por todos os lados. Pessoal, eu trouxe aqui uma manchete para vocês estarem verificando nessa manchete a utilização dos números. Então, eu tenho aqui, o número 6,9, né? A gente pode falar informalmente, né? Dessa maneira. Mais de 6,9 milhões de vacinas Covid-19 são distribuídas para todo o Brasil a partir desse sábado, 1º de maio. Olha só, pessoal, antes da gente ir para a próxima manchete, dá uma olhada aqui nesse número, 6,9 milhões. Esse número aqui, pessoal, ele é um número que ele está escrito de uma maneira muito comum nos jornais, nas notícias. Eles trazem esse tipo de escrita. Porém, esse número aqui, se eu colocar ele no quadro de valor posicional, você conseguiria escrever esse número no quadro de valor posicional? Consegue? Pensa que é um número que está na casa dos milhões. Então, eu trouxe ele aqui do ladinho para você dar uma verificada. Você pensou assim? Pensando no quadro de valor posicional, eu sei que cada classe possui 3 ordens. Então, eu tenho aqui a unidade, a dezena, a centena. Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar e unidade de milhão. Eu não estou falando de milhões? Estou, né? Então, eu vou posicionar o 6 aqui na unidade de milhão, o 9 na centena de milhar e as demais ordens eu vou preencher com 0. Então, este é o número 6.900.000, que é o que está dizendo aqui, Vamos para a próxima notícia. Olha a próxima agora. Ministério da Saúde envia mais 1,1 milhão de doses de vacina Covid-19 para a Pfizer. Eu quero que você se atente, na verdade, foque nesse número aqui, 1,1 milhão. É uma maneira informal, né, de ler esse número aqui. Se fosse para escrever esse número, você conseguiria escrever ele? Se você já consegue organizar o quadro de valor posicional aqui na sua mente, a escrita do número fica muito mais fácil. Olha ele aí do ladinho também, Ele está ocupando, na verdade, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ordens. A 7ª ordem é a unidade de milhão. Então, eu vou posicionar o 1 aqui, porque estou falando de milhões, tá? Vou posicionar o outro 1 aqui na centena de milhar e as demais ordens eu vou preencher com o 0. Então, eu tenho aqui 1.100.000 doses de vacina da Covid-19 da Pfizer. Olha uma outra informação também, pessoal. Nós temos aqui alguns dados que eles já estão desatualizados, é claro, que eu tirei desse site aqui, tá?
E esses dados, eles estão mostrando para a gente os números de maneira organizada. E aqui eu consigo visualizar bem cada ordem, cada classe numérica, sem estar no quadro de valor posicional. Então, se fosse para fazer a leitura desse primeiro número aqui, pensando, né, no quadro de valor posicional aqui, que já tem que estar registrado na sua mente, como que você faria a leitura desse número? Olha aqui, ó, 75.594.692. Olha o número que está ao lado. 46.875.460. Então, para fazer a leitura escrita de número, o quadro de valor posicional tem que estar aí na ponta da língua, tá? Ele é um grande facilitador e vai ajudar muito a gente. Continuando a nossa aula, que vai falar de números grandes, eu trouxe uma pergunta para vocês. Você conhece a sua cidade? Então, olha lá, pessoal. Nós moramos no município de Piracicaba. E em 2020, a população foi estimada pelo IBGE em, olha o número que vai aparecer aqui, ó, 407.252 habitantes, sendo o 16º município mais populoso de São Paulo. Então, nós estamos aí, ó, com 407.252 habitantes. É um número grande, não é mesmo? Olha aqui a informação para vocês. Para realizar leituras de números grandes, precisamos do auxílio do quadro de valor posicional, que é a dica que eu dei para vocês anteriormente. Então, eu preciso estabelecer uma organização para poder fazer a leitura desse número. Então, se eu tenho claro na minha mente que os números eles são formados por classes e ordens, eu consigo fazer a escrita e consigo fazer a leitura também. Lembrando sempre, pessoal, que cada ordem numérica pode ser ocupada por um algarismo somente. Eu não posso colocar 2 algarismos aqui ocupando a mesma ordem, certo? Continuando, pessoal. Olha o quadro de valor posicional aí, que eu estou falando com vocês. Então, eu tenho aqui a classe das unidades simples, a segunda classe é a classe dos milhares e a terceira a classe dos milhões. Eu tenho as ordens, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava e a nona ordem. Cada classe possui 3 ordens, como aqui está. Então, eu vou distribuir aqui um número. E os números que eu vou distribuir aqui, eles têm relações com as perguntas que eu vou fazer para vocês. Então, presta atenção. Qual o número de habitantes de Piracicaba? Então, nós já vimos, né, através dos dados do IBGE, que Piracicaba, ela tem quantos habitantes? Vamos distribuir esse número aqui no quadro de valor posicional? Ó, distribuir ele aqui. 407.000, porque está na classe dos milhares, 252 habitantes. Como que eu faço a leitura desse número? Se eu compreender as classes e ordens, vai ficar super fácil de fazer a leitura, ó. 407.252. E agora, pessoal, qual o número de habitantes do Brasil, do nosso país? Você sabe? Eu trouxe agora o contrário. Eu trouxe a escrita do número e nós vamos ter que posicionar esse número aqui no quadro de valor posicional. Como que vai ficar? Olha só, eu preciso que você organize o número 207.660.929. É o número de habitantes do nosso país. Então, olha só como eu vou preencher. 207 milhões está ocupando que classe do valor, né, do quadro de ordens? E aí, pessoal? Eu tenho a primeira classe, que são as unidades simples. A segunda classe, que são os milhares.
Então, se eu estou me referindo a milhões, eu já estou aqui, ó, na terceira classe do quadro de valor posicional. Então, se eu estou falando 200, eu tenho que pensar que o 200 começa na centena, não é? Ó, 200, ocupando aqui a centena, eu tenho 200 milhões aqui, tá? Só que não é só 200 milhões, eu tenho 207 milhões. Qual é o número que eu vou posicionar aqui na oitava ordem, que é a dezena de milhão? E aí, gente? Eu vou colocar o zero. Por quê? Porque não tem nenhum número aqui, ó. 207 milhões. Eu não tenho nenhuma dezena de milhão para posicionar aqui. Mas eu tenho 7 na unidade de milhão. Posicionei, ó, 207 milhões. Agora eu vou para a próxima classe. 660 mil, ó, 660 mil na classe dos milhares. 929, 929. Posicionei aqui. Deu para entender? Então, olha como o quadro de valor posicional é importante. Tem mais um exemplo aqui, ó. Eu quero saber agora qual o número de habitantes do estado de São Paulo. Então, nós vimos o número de habitantes da nossa cidade, do nosso país. Agora eu quero saber o número de habitantes do nosso estado. Só que eu trouxe aqui o movimento inverso. Eu trouxe a escrita, né, do número aqui, a escrita por extenso, que é a maneira como a gente lê o número. E eu quero que vocês posicionem esse número aqui na tabela. Então, vamos lá. 45 milhões. Se é milhões, eu tenho que começar aqui da classe dos milhões. Ó, 45. Será que vai aparecer algum número aqui na centena? 45 é um número que ocupa a ordem da dezena e da unidade, não é? Então, ó, 45 milhões, 94 mil. E agora? Vai ter número aqui na centena de milhar? Não, porque 94 mil é um número que ocupa a ordem da dezena e da unidade, ó. 94.866. 866. Compreenderam? Muito bom. Então, dessa forma, nós podemos identificar a ordem de grandeza de um número e fazer sua leitura e escrita correta. Então, entender o quadro de valor posicional, como ele é organizado, vai ajudar muito na composição de números, na leitura dos números. Por isso, é muito importante que você estude isso na sua casa, porque vai te ajudar para a vida, tá? Como vocês observaram, em notícias, nós vamos nos deparar com números grandes. Em situações de estatísticas que nós precisamos fazer leituras, vocês vão se deparar com números grandes, então é muito importante organizar esse quadro aí na sua mente. Análise de números em tabelas. Então eu trouxe para vocês aqui uma tabela, inclusive uma tabela que está lá no livro do Enem, tá? Então vamos analisar essa tabela. A cidade de São Paulo é muito populosa e possui mais habitantes do que vários estados do Brasil. De acordo com as estimativas apresentadas pelo IBGE para o ano de 2017, São Paulo teria, olha agora o número que vai aparecer aqui, ó. Vamos fazer a leitura? A primeira classe no quadro de valor posicional é ocupada pelas unidades simples. A segunda classe aqui, ó, com 3 ordens, é a classe dos milhares. A terceira ordem é a classe dos milhões. Então, qual é o número? Eu tenho aqui 12.106.920. Então, vamos observar a tabela. Esse é o número de habitantes da cidade de São Paulo. Mas eu trouxe aqui outras cidades de outros estados e o número aqui da população de cada uma dessas cidades, tá? Vamos ler? Apucarana, a cidade de Apucarana, ela possui 132.691 habitantes. Bom Jesus da Lapa,
Vamos fazer a leitura. 70.618 habitantes. Niterói, 499.028 habitantes. Palmas, 286.787. Parintins, 113.832. Aí eu trouxe algumas questões para vocês. Na letra A, localize na tabela as cidades com maior e menor população. Pessoal, para eu identificar qual é a maior quantidade ou o maior número nessa tabela, eu preciso verificar a ordem desses números. Então, eu vou começar aqui pelo menor número. Vamos lá? O menor número que está aqui, eu já sei que é 70.618. Por quê? Porque ele é um número que está ocupando somente a dezena de milhar aqui. Vocês estão reparando que os demais números já estão ocupando a ordem das centenas de milhar? Então, eu já sei que esse é o menor número, tá? E o maior número? O maior número seria esse aqui, ó, que eu já marquei para vocês. Por quê? Porque se eu for verificar os demais números, todos eles estão ocupando a centena de milhar. Porém, o maior que está ocupando a ordem das centenas de milhar é esse daqui, ó, o 4. Olha o próximo, é 1. O de baixo aqui é 2 e aqui é 1 também. Então, esse daqui, ó, 499.028, é o maior dos que estão aqui. Então, já identifiquei o maior e o menor número. A letra B. Dessas cidades, quais têm população menor que 200.000? 200.000 é um número que está ocupando a sexta ordem no quadro de valor posicional, não é? Então, eu preciso saber quais são os números que têm população menor que 200.000. Vamos lá, olhando aqui, ó, a ordem, a classe dos milhares. 132. Vocês acham que esse número é um número menor que 200.000? Olha aqui, ó. É. O número 70.000. O 70, pessoal, é menor que 200? É menor, tá? Também vou marcar ele. Agora, olha aqui, ó. 499.000 é um número menor que 200.000? Não, ele é maior, então esse eu não vou marcar. Olha de baixo, ó. 286.000 é um número maior ou menor que 200.000? É maior. Então, esse daqui eu também não vou marcar. Olha aqui o próximo. 113.000 é um número menor que 200.000? É menor. Então, esse eu vou marcar também, tá? A letra C. Se adicionarmos as populações de Niterói e Apucarana, quantos serão os habitantes? Então, se a gente adicionar o número de habitantes de Apucarana e de Niterói, quantos habitantes essas cidades terão juntas? Esse valor é maior que o número de habitantes da cidade de São Paulo? Para saber isso, pessoal, eu preciso fazer uma conta, não é? Olha a conta aí, ó. Eu coloquei já o número de habitantes de Niterói e o número de habitantes de Apucarana aqui para fazer essa soma. Pensando sempre numa organização, posicionei o número maior em cima e o menor embaixo. E aí eu vou realizar a soma. Mas que conta enorme! Mas é possível, já organizei número, cada um aqui abaixo na sua ordem. Então vamos lá. 8 mais 1, 9. 9 mais 2 eu sei que é 11. Vou colocar 1 da unidade aqui e subir a dezena. 1 mais 6, 7. 9 mais 2 vai dar 11, subo 1. 9 mais 1, 10. 10 com 3 vai dar 13. Vou subir 1. 4 com 1, 5. Mais 1, 6. Então, as duas cidades juntas, elas vão somar 631.719 habitantes. Esse número aqui, pessoal, ele é maior que este que está aqui em cima. Olha o meu cursor. Que 12.106.920? Não.
ele é menor, não é? Então, eu vou responder essa questão. 631.719 é menor que o número de habitantes da cidade de São Paulo, certo? Muito bom, vamos em frente. Agora, observe esse número aqui, gente. 245. Eu vou posicionar esse número aqui no quadro de ordens. Eu sei que é um número que está ocupando somente a classe das unidades simples, ó. O 5 na primeira ordem, o 4 na segunda e o 2 na terceira ordem. O que nós vamos fazer? Nós vamos observar cada algarismo, né, na verdade, desse número, e nós vamos observar também a quantidade de unidades que esse número possui, tá? Na verdade, a quantidade de unidades, de dezena e de centena. Então, vamos começar pela observação dos algarismos, que é mais simples. O número 245, ele tem o 2 posicionado na centena. Então, esse número, ele possui 2 centenas. Ele tem o 4 posicionado na dezena. Então, ele tem 4 dezenas. O 5 está posicionado na unidade. Então, ele tem 5 unidades. Porém, pessoal, presta atenção agora. Se eu olhar para esse número numa nova perspectiva, o que eu vou reparar? Olha só. Quantas centenas vocês acham que o número 245 tem? Vocês vão falar para mim, Pro, ele tem 2 centenas inteiras. Quem falou 2 centenas inteiras, acertou. Porém, pessoal, se eu olhar para esse número em quantidade de dezena, eu vou observar que o número 245, ele tem ao todo 24 dezenas. Isso mesmo, porque eu juntei as dezenas que estão na centena e as dezenas que estão na dezena. Ao todo, vai somar 24 dezenas cheias, dezenas inteiras. E se eu olhar para esse número na perspectiva de unidade, gente, eu vou reparar que o número 245, ele possui 245 unidades. Vocês concordam comigo? É como se eu tivesse 245 bolinhas de gude aqui na minha mão. Então, eu vou ter 245 unidades. Então, depende muito da perspectiva e daquilo que o exercício pede para mim. Se ele está pedindo o algarismo que está posicionado na unidade, na dezena e na centena, eu já sei que é o 5, o 4 e o 2 aqui nesse caso. Porém, se ele pedir para mim a quantidade em centenas, a quantidade de dezenas e a quantidade de unidade, aí vai mudar a minha visão, tá? Olha aqui, ó, na dezena, trouxe para vocês um exemplo para ficar mais claro, até ilustrativo aqui para melhorar a explicação. Por que eu tenho 24 dezenas, pessoal? Porque no número 245, se eu transformar, né, esse 24 ou 240 em dezena, eu estou tirando 5 porque 5 não vai formar uma dezena cheia, são só 5 unidades. Para formar uma dezena, eu ainda precisaria de mais 5. Então, eu vou tirar os 5 e vou pensar um pouquinho só na dezena e na centena, tá? Eu sei que o 4 ele está posicionado aqui na dezena. Quantas dezenas? O 4 está posicionado na dezena. Quantas dezenas, então, eu tenho aqui? 4. Cada dezena vale 10. Então, eu tenho 40. Já posicionei aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Se eu pensar na centena, contando de 10 em 10, ó, eu tenho mais 10 dezenas aqui, mais 10 dezenas aqui. Então, vai somar 10, 24 dezenas, tá? Que é o número de dezena que eu tenho aqui em 240, pensando em dezena cheia, certo? Então, nós vamos fazer agora, trouxe aqui para vocês bem grande, ó. Ao todo, eu tenho 24 dezenas aqui. Se eu usar o material dourado para desmanchar esse número. Vamos fazer um exercício
para fixar isso na nossa mente. Davi e Felipe conversavam sobre números e Davi disse que o algarismo das unidades do número 84 é 4 e que isso não quer dizer que esse número tem apenas 4 unidades. É o que a gente acabou de conversar. Você concorda com essa afirmação? Se eu olhar para o número 84 e perguntar para vocês a quantidade de unidades que eu tenho nesse número, eu não tenho só 4, gente. Ao todo, eu tenho quantas unidades aí? Pensa um pouquinho. Então, você concorda com o Davi? Esse número, ele não tem somente 4 unidades. Quantas unidades, então, tem o número 84? 84 unidades. Eu estou pensando no número na sua totalidade. Aí, nós vamos continuar esse exercício. Felipe disse que no número 745, o algarismo das unidades é 5 e que possui 745 unidades. Também comentou que o algarismo das dezenas é 4, porém o número 745 não possui somente 4 dezenas, mas 74 dezenas. Você concorda com essa afirmação? Sim, também. O número 745 possui 74 dezenas inteiras. Vamos fazer mais um exercício para entender de fato isso? Olha aqui, ó. Observe essa tabela, pessoal. Preencha a tabela corretamente. Nessa coluna aqui eu tenho os números. Aqui, na segunda coluna, eu quero saber o algarismo da centena, o algarismo da dezena e o algarismo da unidade. Já nessa outra parte aqui que mudou a cor, eu quero saber a quantidade em centenas, quantidade em dezenas e quantidade em unidades. Então, fique atento. Olhe, qual é o algarismo que está ocupando a centena no número 123? Número 1. E a dezena? 2. E a unidade? 3. Porém, pessoal, quantas centenas inteiras eu tenho no número 123? Eu tenho uma centena inteira. Tá vendo aqui? Mas quantas dezenas inteiras eu tenho nesse número 123? Eu tenho 12 dezenas inteiras. E quantas unidades eu tenho no número 123? 123 unidades. Se eu olhar na perspectiva de unidades. Olha o próximo número, 803. O 8 ocupando a centena, nenhum número ocupando a dezena e a unidade eu tenho 3 aqui na unidade, tá? Se eu olhar para esse número, quantas centenas inteiras eu tenho? Eu tenho 8. E quantas dezenas inteiras? Se eu transformar essas centenas aqui, pessoal, em dezenas, eu vou ter 80 dezenas, tá? E quantas unidades eu tenho nesse número? Na totalidade, 803 unidades. Próximo número, 930. Qual é o algarismo que ocupa a centena? 9. A dezena 3 e na unidade eu não tenho nada. Mas vamos lá. Quantas centenas inteiras eu tenho aqui? 9. Quantas dezenas inteiras? 93. E unidade? 930 unidades. Olhem aqui, ó, na totalidade. Eu tenho 2 exemplos aqui para fazer junto com vocês. Então, vamos começar pelos algarismos. O número 471. O 4 ocupa a centena, o 7 a dezena e o 1 a unidade. Olhando em quantidade, quantas centenas possui esse número? 4 centenas cheias. Quantas dezenas possui esse número? Você já sabe responder? Vamos ver se você acertou? Você falou 47? Você acertou, muito bem. Por quê? Se eu transformar as centenas em dezenas e juntar com o número que já está posicionado aqui na dezena, eu vou totalizar 47 dezenas. E quantas unidades tem esse número, pessoal? Ao todo, tem 471 unidades. E esse próximo?
Eu tenho aqui o 908. O 9 ocupando a centena, nada na dezena e o 8 na unidade. Aí, pessoal, pensando em quantidade, quantas centenas eu tenho aqui? 9 centenas. Quantas dezenas? 90 dezenas. E quantas unidades? Eu tenho 908 unidades. Certo? Vocês estão vendo que a tabela aqui tem duas linhas? Eu vou deixar para que você continue preenchendo. Então, você vai pensar num número aqui de 3 ordens, em outro número aqui de 3 ordens, e vai preencher essa tabela aqui, continuando o seu exercício. Boa sorte para você! E o que nós aprendemos hoje, pessoal? Nós vimos no livro do EMAI a sequência didática 3. Vocês vão reparar que eu fiz algumas alterações aí nos exercícios para não influenciar a resposta de vocês, não é mesmo? Mas se vocês seguirem a explicação, vai dar tudo certo. Nós identificamos os números nos textos jornalísticos, fizemos leitura e escrita de números no quadro de valor posicional, analisamos os números nas tabelas e exploramos as quantidades de unidade, dezenas e centenas em alguns números. Certinho? Qual é a dica da Pro de hoje? Organização, rotina de estudo e dedicação. Se você tiver esses 3 ingredientes aí com você, com certeza você terá muito sucesso. Eu fico por aqui, até o nosso próximo encontro. Tchauzinho!